Aleluia. Internet abençoada. Shalom, meus amados irmãos. Mais um final de semana no nome de Alcha. Que a benevolência do grande Yud Rei Vav-Rei esteja com todos vocês, que assim seja. Obrigado pela oportunidade de me permitir entrar na sua casa mais uma vez. Na semana passada eu trabalhei até tarde, não cheguei a tempo, então não pude estar fazendo a live aqui. Mas aprove ao Altíssimo que hoje a gente estivesse aqui mais uma vez no nome de Alcha para louvar e engrandecer o nome poderoso e santo dele. Vamos estar orando para dar início a essa palavra, irmãos, que o Altíssimo me incomodou durante a semana. Eu ouvi de uma forma um irmão falando lá no trabalho e eu fiquei curioso sobre isso e isso me incomodou a semana inteira, o significado, o que quer dizer. E a gente vai estar falando sobre isso aqui, irmãos, no nome de Yahshua Mashiach, que é algo assim lindo, extraordinário. Tá? A live não vai ser muito grande, tá, irmãos? Porque para não enfadar vocês aí, eu sei que a gente está, tem outros irmãos aí também fazendo live, então vamos trabalhar em prol do reino, no nome de Yahshua. Pai Celestial, no nome de Yahshua, eu entro na tua frente, na tua presença, ó Yahweh, para louvar e bendizer o teu nome. E na tua frente, Pai querido, para me prostrar diante de ti mais uma vez, louvando e agradecendo o teu santo nome, Pai querido, porque é bom e é o único digno de toda adoração e todo louvor. Obrigado, Pai querido, pelos livramentos essa semana. Obrigado, Pai querido, pelas oportunidades concedidas. Obrigado, Pai querido, pelas dádivas, ó Pai querido, concedida também. Obrigado por, durante essa semana, me trazer em segurança para casa, me levar seguro ao trabalho. Pai querido, da mesma forma que Tu tem tratado e cuidado de mim, também tem feito com meus amados irmãos espalhados pelos quatro cantos dessa terra. Por isso, Pai Celestial, eu te louvo e te peço que nessa noite Tu entra com providência na vida de cada um dos meus amados irmãos e irmãs, que Tu possa, ó Pai, estar tratando eles de forma extraordinária. Que eles venham sentir a Tua presença, Pai querido, e Te adorem em espírito de verdade, aonde quer que estejam. Porque, Pai querido, a Tua presença nos basta, Pai querido, e quando a Tua presença está conosco, aonde nós estivermos, ó Pai querido, o Teu poder é manifesto. Por isso eu te peço, Pai querido, que venha trabalhar de forma extraordinária nessa noite, usando, Pai querido, Teus servos, ó Pai querido, assim como a mim também, para estar trazendo uma mensagem, Pai querido, para a edificação do Teu corpo. Que não seja, Pai querido, a minha pessoa, mas que seja, Pai querido, a Tua palavra, a Tua voz, Pai querido, através dos meus lábios, que meus lábios, mesmo sendo impuro, Pai, mesmo sendo eu uma pessoa, Pai querido, de difícil lida, mesmo sendo eu, Pai querido, carnal, mesmo sendo eu, Pai querido, um homem terreno, eu te peço que mais uma vez nessa noite Tu venha usar como instrumento, Pai, para que Tu possa estar usando, Pai querido, e eu usando na minha vida, Pai querido, para que os irmãos possam ver, possam ouvir e sentir a Tua presença. Pai querido, que não seja eu, mas seja Tu. Que não seja, que sendo mel ou sendo fel, Pai querido, que seja a Tua palavra. Que ela edifique, Pai querido, cada corpo, mesmo à distância, Pai querido, como uma estrutura bem feita. Pai querido, que como hoje na palavra, Pai querido, o ourives prepara, Pai querido, para purificar e refinar o ouro, a prata, a platina, as pedras preciosas, Pai querido, Tu venha fazer nessa forma, Pai querido, porque a Tua palavra diz que Tu és assim. Obrigado, Pai querido, por tudo que tem feito, mesmo sem nós merecermos, obrigado, porque, Pai querido, tem tratado dos que estão doentes, tem usado pessoas para trazer o alimento àqueles que têm fome. Tem usado, Pai querido, pessoas extraordinárias para trazer o agasalho a quem tem frio. Pai querido, para dar guarida àquele que não tem onde ficar. Muito obrigado, Pai querido, pela vida desses homens e mulheres valorosos que estão, Pai querido, aí fazendo o seu melhor dentro daquilo que podem fazer. Pai querido, que Tu possa abençoá-los poderosamente e dar em dobro tudo aquilo que ele tem se disposto a fazer, Pai, para ajudar o necessitado. Toma nas Tuas mãos, Pai querido, a cada um nessa noite. Esta é a breve oração que o Teu humilde servo te faz e te agradece. Que assim seja. Irmãos, a palavra hoje é um texto só. Eu vou ler, mas vamos focar somente
em um versículo. E esta palavra se encontra no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 2, que diz exatamente assim: Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá suportar o dia da sua vinda? Já começa fazendo uma pergunta, varoa. Você pode suportar? Você poderá suportar o dia da vinda de Yahshua? Mais precisamente Yahshua, porque o texto aqui fala-se exatamente dele. O versículo 1 diz: Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente, o Altíssimo, a quem vocês buscam, virá ao seu encontro. E quem vocês buscam virá ao seu encontro. E o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz Yahweh, o Todo-Poderoso. Então está se referindo a Yahshua, essa palavra. Irmãos, mas aqui está a pergunta: quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá? Será que eu poderei suportar, irmãos? Difícil essa resposta, mas vamos lutar para que possamos conseguir. Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavadeiros. Verso 3. Ele se assentará como derretedor e purificador da prata, e purificará. Aqui ela está se referindo essa palavra aos filhos de Levi. E os refinará como ouro e prata. E eles trarão ao Altíssimo as ofertas justas. Aí, irmãos, dentro dessa palavra eu fui buscar o significado da palavra ourives, embora já tenha aqui a resposta. Mas a Bíblia, a Escritura, ela vem dizendo que o Altíssimo Todo-Poderoso, ele é como o fogo do ourives. E ali, irmãos, eu fui buscar o entendimento a respeito dessa palavra, e eu vi que é algo bem tenso, mas também é muito lindo, irmãos, porque para reconhecer que aquela pedra preciosa que está sendo trabalhada, purificada, está de boa qualidade, é necessário ter uma visualização, ter um olho perfeito. E só o Altíssimo mesmo para fazer isso, né? Por quê, irmãos? Porque nós somos essas pedras preciosas. A própria Escritura nos ensina, né, que nós devemos ser como a prata e como o ouro. E aqueles que forem, nós devemos edificar, né? Fazer edificação com prata e ouro. Porque quem edifica com madeira, palha e feno, quando passa pelo fogo, ela é queimada, vira pó. Mas, se for ouro, prata e pedras preciosas, quando passa pelo fogo, ela sai refinada. Só que não é só passar pelo fogo. Essa que é a parte linda. Por quê? Porque o ourives, quando ele coloca a pedra preciosa, né? Aqui fala-se muito da prata e do ouro na Escritura. Irmãos, é algo extraordinário. Porque o processo de purificação do ouro, ele vem com etapas, tá? E eu não sei direito explicar essas etapas para vocês, porque fiquei tão encantado com o que eu vi, que quando a prata e o ouro está sendo refinado, está passando pelo fogo, irmãos, a impureza ela vai ficando na borda, ela vai saindo. Ele coloca um produto lá, que eu esqueci agora qual é o produto que ele coloca, e esse produto ele vai tirando a impureza de acordo com que o fogo vai esquentando mais, né? E quanto mais alta for a temperatura, mais ele vai se espalhando, porque o ouro ele fica em estado líquido.
e a prata. E aí, irmãos, a poeira, a sujeira vai saindo. E aquela poeira, o ourives ele vai recolhendo aquela sujeira, ele vai tirando aquela sujeira. E quando a pedra preciosa está repreendido, a pedra preciosa que o ourives está tratando naquele momento, ela se encontra purificada, ela só está purificada quando ele pode olhar para aquele ouro, irmãos, ou a prata, ou outras pedras, quando ela reflete a imagem dele. Ou seja, o processo de purificação, o nosso processo de purificação é tão intenso quanto esse da prata e do ouro, que a Escritura nos coloca também como pedra preciosa. Sabe, irmãos? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque é necessário que toda a impureza ela venha sair de nós. E essa impureza só pode sair de nós por intermédio do Ruach Kadosh. Desse jeito, a gente permitindo que ele venha trabalhar, louvado seja Ele, o que acontece? Toda impureza ela vai sair. Só que esse processo, irmãos, não é imediato. Ele leva tempo. E levando tempo, o que acontece? A gente vai chegar a um estágio, como está no livro de Apocalipse, só o sangue do Cordeiro. E aí, criança, como é que vai ser? Vai ser isso mesmo? Vocês têm certeza, né? Quando eu acabar a live aqui, nós vamos ter uma conversa. Nós vamos ter uma conversa. Perdão, irmãos, aqui hoje parece que está andando. Só o sangue. É o processo de purificação. Então, irmãos, como a Escritura fala que a vontade do Altíssimo é que nós alcancemos a estatura de varão perfeito, é dentro desse processo. Não vai ser agora, hoje, de imediato, e também não vai ser amanhã, mas é um processo. Como diz o irmão Francisco, é um dia de cada vez, um degrau por vez. E assim nós vamos lutando todo santo dia. Só que olha que interessante, a característica que tem o ourives. O ourives é artesão e ele é habilidoso e especializado no trabalho com metais preciosos. Ou seja, o ourives só trabalha com coisas preciosas, com metais preciosos. Ele tanto compra como vende. Olha só como é que vai se encaixar na palavra, louvado seja Ele. Nós fomos comprados pelo preço de sangue. E nesta palavra já tem a promessa aqui de Malaquias capítulo 3, versículo 1, tem a promessa sobre o mensageiro de Yahweh Todo-Poderoso que viria. E aqui faz a pergunta se estaremos preparados ou não. Ainda não estamos preparados, irmãos. Mas estamos buscando nos preparar para quando esse dia chegar, que só Yahweh sabe quando vai ser, porque a vontade é dele, não é do homem, não é de ninguém, nós devemos estar prontos. Se estaremos prontos ou não é outra coisa, mas nós devemos estar. Por isso que andar segundo a palavra, segundo a Escritura, é algo que se torna muito complicado. Porque nós temos 1 milhão de coisas para nos desviar a atenção, para atrapalhar a nossa caminhada, mas nós só temos um caminho para que a gente possa seguir. Nós temos 1 milhão de atalhos para tudo, mas não tem atalho para o reino. Nós temos vários atalhos para tudo, mas não temos atalho para a salvação. E o ourives, dentro desta palavra, que é o Todo-Poderoso, ele vem, louvado seja Ele, nos auxiliar, nos mostrar que é o seguinte, ó, olha só, Leandro, você é uma pedra preciosa para mim. Só que você, bruta, você sem refino, você é só uma pedra preciosa. Mas depois de refinado, o seu valor muda. Depois de refinado, a sua aparência muda.
Você vê que a pepita de ouro, ela é uma pedra, uma rocha, o ouro é uma rocha. Mas depois que ele passa pelo processo, ele pode tomar a forma que o artesão desejar, a forma que o ourives desejar. Aqui diz que ele é extremamente habilidoso, ou seja, o ourives pode moldar a forma da pedra preciosa de acordo com a vontade dele. Não é o que o Altíssimo tem feito conosco? Não tem nos moldado conforme o desejo do coração dele, conforme a vontade dele? Especializado no trabalho com metais preciosos. Por que tem que ser metais preciosos? Não pode ser um ferro, não pode ser uma outra coisa, uma rocha comum. Tem que ser metal precioso. Por causa do valor que você e eu temos para o Altíssimo. Porque o preço que foi pago pela nossa vida não foi um preço, financeiramente falando, alto. Não foi, como é que eu vou dizer? Não tem um valor, não tem valor simbólico, não tem valor, como direi, difícil expressar. Não é algo assim comum. Não é algo que você quer possuir, vai lá e pega para você, não. Sabe? Você, irmão Francisco, você, irmã Vera, vocês são extremamente preciosos para o Altíssimo. E é por isso que ele vem trabalhando na vida de cada um de vocês, cada um com a sua característica, é claro, dessa forma. Vocês estão no tacho, tá? De bronze. E ali vocês com metal estão sendo derretidos para que toda a impureza esteja sendo separada. E quando essa impureza for separada, o Altíssimo, aleluia, ele vai olhar para essa pedra preciosa que é você e você vai refletir a imagem dele. Imagina a satisfação de um ourives. Depois vocês dão uma olhada como é que é feito, como é que um artesão trabalha, aí no YouTube tem. Gente, coisa linda. Vocês vão ver o processo que vai ser muito mais explicado do que eu estou explicando aqui agora, que o que eu pretendo passar é uma visão espiritual. Só que, irmãos, o que são essas impurezas que nós temos? Versículo 5 de Malaquias vai dizer: virei até vocês para juízo, e terei pressa de testemunhar contra os, olha as impurezas, feiticeiros, contra os adultos, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas, os órfãos, e torcem direitos estrangeiros, e não temem ao Altíssimo Todo-Poderoso. Aqui são só algumas impurezas que nós temos. Pois temos outras aí. Impureza, beberrão, bebedice, lascívia, inveja, a glutonaria, né? O maldizer ao teu próximo, né? A vaidade. Olha só quanta impureza, irmãos. O satisfazer a vontade da carne. Irmãos, olha como tem. Eu tenho andado muito preocupado com o Zé Aldim, que eu tenho visto pessoas que se dizem Aldim. É complicado, irmãos. Só o sangue de Alcha. Mas tem que deixar ir ao trabalhar, irmão. Tem que deixar o ourives tratar. Vocês querem o fogo? Vocês não querem ser batizados pelo fogo? Vocês não pedem para que o Altíssimo derrame o fogo dele sobre vocês? Então vocês têm que estar prontos para mudar, irmãos. Porque se eu não mudar, o Altíssimo jamais vai ver a imagem dele refletida em mim. Se eu não permitir a transformação, se eu não chegar na posição que ele quer, jamais eu vou herdar o reino. Eu posso até passar pela salvação, mas o reino jamais eu vou conseguir chegar lá, jamais vou conseguir alcançar, irmãos. Poxa vida, é uma luta tremenda todo santo dia, inimigo se levanta, é vizinho que se levanta, é alguém que se levanta no trabalho, sabe, aquela luta contra você, contra a tua vida, e você não está entendendo que você está na mão do artesão supremo, cujas habilidades elas são inigualáveis, ele está tratando,
Ele está tratando de você. Ele está tratando tudo aquilo que não pertence a ele de você. Você está no processo de purificação. O fogo, além de purificar, ele também revela o teu pecado. Então você não pode querer uma coisa que você não tem entendimento, mas começa a trabalhar isso, pedindo direção ao Ruach Kadosh, para que você seja uma pessoa transformada, uma pessoa renovada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, porque senão, quando chegar no grande dia, ele vai vir como justo juiz, e o que vai acontecer contra você, todos os seus todas as suas impurezas vão ser postas na balança. Perdão, meus irmãos. Toda a sua impureza vai ser posta na balança e você não vai ter nenhum tipo de argumento e nem vai ter defesa contra você, porque você conhece a verdade. Você conhece Yahushua, você sabe o seu nome, sabe o nome do seu pai, você sabe a direção, você já entende o que algumas coisas que são acréscimo que já não são, você já sabe aquilo que é verdadeiro, aquilo que não é, através do Ruach Kadosh, mas você prefere, louvado seja Ele, fazer a vontade da sua carne. E é o tempo todo, não é de vez em quando. Para conversar com uma pessoa e só sabe falar mal dos outros, só sabe falar da vida dos outros. Você não diz um texto bíblico pro irmão, você não fala uma palavra, você não dá uma palavra de conforto. Você não chega para ele e fala assim, irmão, olha só, se deixar o autismo tratar de você, as coisas melhoram. Não é melhorar fisicamente, não. Mas dentro do seu coração, dentro da sua alma, tu vai ter paz. Porque a presença do autismo está em você. Gente, não tem mistério, não tem segredo. Né? Já que mistério é a palavra paganizada, a grande prostituta que adora esse mistério, os segredos são revelados àqueles que o amam, segundo a palavra de El. Vocês têm que entender, e eu também, que nós estamos aqui só de passagem, mas enquanto eu estiver aqui, eu sou uma pedra preciosa sendo trabalhada, então eu tenho que deixar, vai doer no lombo, eu vou chorar, algum momento eu vou ficar triste, claro que vou, irmão, não tem jeito. Porque muitas das coisas agora eu não vou entender, eu só vou entender lá na frente. Hoje eu entendo algumas coisas que aconteceram comigo lá atrás. E ele não erra, ele não faz nada sem saber o que está fazendo, ele não se contradiz, ele não é filho do homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Yahweh perfeito, magnânimo, magnífico, lindo, poderoso. Criador de todas as coisas. E aí você acha que sabe mais do que ele? Você acha que ele não está vendo? Tem um monte de Aldim fazendo tatuagem com os tetagramas, né, com letras hebraicas. Isso tudo é lixo. Impureza. Me desculpa, mas se você acha que por conhecer o nome Yahweh Yahushua continua fazendo coisa errada, você não está sendo purificado, você não está sendo tratado, irmão. Irmão? Não está. Está cedendo aos vícios, todos os tipos de vício está cedendo. Está cedendo às afrontas. Louvado seja Ele. Eu não sei o que você quer da tua vida, mas eu acredito que eu fico olhando assim e falo assim com o Yahushua. Fala lá, meu filho, que Yahushua está à destra do Pai, né? Ele fala assim, lá, meu filho, tá vendo? Conhece o nosso nome, mas não faz nada, não muda. O tempo da gente ficar igual filhote de passarinho de boca aberta esperando, de bico aberto esperando, né, o pai e a mãe botar o alimento na boca já acabou, irmãos. É hora de caminhar com as pernas, conduzido por Yahushua, pelo Ruach Kadosh. Não tem para onde correr, não. Aí quando coloca lá, para poder ver se é uma pedra preciosa, para ver se não é um ouro falso, adivinha o que acontece? O ouro falso, ele fica todo preto. Perde a sua utilidade, não tem valor nenhum. E é isso que tu queres ser? Uma pedra sem valor? Ou tu quer ser uma pedra preciosa? Tu quer ser bode? Ou quer ser ovelha? Porque tem muita ovelha suja de lama, que se der um bom banho, aparar a pelagem dela, fica a coisa mais linda do mundo. Mas tem muita gente achando que é ovelha, que é bode, que nem dando banho dá jeito. Sabe, irmão? Então a gente tem que parar um pouquinho com essa hipocrisia
que muitos de nós têm, de criticar os outros, de falar determinadas palavras só porque nós pregamos Yahweh e Yahshua, buscamos viver uma vida decente na presença de Yahshua. Não é fácil. Não é fácil. É um dia de cada vez. Um degrau por vez. Hoje eu subi um. Agora eu vou respirar, me preparar para dar mais um passo para subir outro degrau. Essa escada, irmãos, ela só vai ter fim no juízo. Pensa numa escada longa, hein, irmão Francisco? É longa, hein? Pensa num caminho longo. É esse que nós temos traçado. Que Yahweh traçou para nós seguirmos. Mas eu estou na mão dele. Assim como diz no livro de Jeremias sobre o vaso na mão do oleiro, assim que nós estamos também, irmãos. Porque o oleiro, olha só que coisa interessante, o oleiro também é um artesão. E quando ele está ali preparando a argila, né? Como é que eu vou dizer? Calcando ela para poder colocar, para iniciar a fabricação do vaso, ele usa a água para molhando a argila, umedecendo ela e começa ali a trabalhar o vaso. Só que se o vaso não tomar a forma, presta atenção, a forma que o artesão, o oleiro quer, adivinha o que acontece? Ele desfaz o vaso, bota mais um pouco de água na argila e vai calcando ela de mais um pouco para ela ficar mais consistente ou homogênea, e ali ele vai iniciar o processo todo de novo. Assim somos nós, irmãos. E detalhe, a mão não é pesada para formar, para fazer um vaso. E depois que esse vaso toma forma, que ele é todo trabalhado, vamos dizer assim, esculpido, o artesão, o oleiro, vai pegar o vaso e vai colocar ele na fornalha aquecida para que ele venha a endurecer. Se depois de todo esse processo, quando ele tira o vaso, ele coloca ele lá para o processo de arrefecimento, depois que ele esfria, que ele vai olhar o vaso para ver se não tem defeito, na parte interna do vaso, porque por fora pode estar muito bonito, mas por dentro pode ter defeito. Se tiver defeito, ele quebra o vaso e se prepara para fazer outro. Olha que processo. Que processo, hein, irmãos? Vocês estão vendo alguma semelhança com o ourives e o oleiro? Assim somos nós como pedra preciosa. Nós estamos no processo, estamos sendo trabalhados pelo Ruach Kadosh que está em nós hoje, porque ele quer habitar na nossa alma. Enquanto isso, o Ruach Kadosh está lutando contra a nossa carne. E nós, muitas das vezes, lutando contra o Ruach Kadosh porque fazemos a vontade da carne. Quanta falha nós temos, irmãos, é verdade. Só que eu fui comprado. Eu não posso aceitar essas coisas em mim. Você não pode aceitar. Eu fui comprado, ganhei a presença, fui adotado, tenho uma herança por adoção, tenho uma pátria. Eu vou jogar tudo isso fora por causa da carne, irmãos? Não tem como. Agora vocês, amados irmãos e irmãs, que vocês vão ouvir, louvado seja o que estão aí, tendo comportamentos duvidosos, incomodando pessoas, em comentários, fazendo críticas, sim, porque não entendem a mensagem, porque um irmão disse uma coisa que você discordou, e ali você na mesma hora vai lá e diz que está errado, essa coisa. Irmão, vai lá, ouve de novo para aprender, para entender. Sabe, irmão? Eu mesmo tenho muita humildade, eu só não aceito certos tipos de comentário aí de pessoas que chegam dizendo, querendo tirar o nome de Yahweh Yahshua do que é certo e botar as imundícies deles aí. Eu não aceito. Eu vou lá, vou apagar mesmo, vou bloquear, porque eu não quero esse tipo de coisa, que o meu foco aqui é a palavra.
Meu foco aqui é a palavra, compartilhar com vocês a palavra. E o que mais tem aí é gente, o perfil é público, mas o que tem mais é gente aí escrevendo coisas que não deveriam, porque não entende, é bode, e aí sai escrevendo um monte de coisa, não tem paciência, vai aprender, vai lá estudar. A gente já foi provado por A mais B, irmão Romilson aí, ele tem lutado muito tempo sobre isso, provando por A mais B que o nome sim é Iau. Não tem outro nome além desse nome que a gente possa ser salvo. Não tem. Ele já mostrou isso daí. Outros irmãos aí agora estão baixando vídeo de rabinos falando a respeito disso, trazendo isso. Tem um monte de situações acontecendo. O sistema religioso já foi desmascarado, vai cair por terra no nome de Yahshua. Os homens aí que se dizem pastores, todos eles vão ser destruídos segundo a própria escritura. O pasto deles vai ser tirado deles. Quem é o pasto dos pastores, irmãos? São as ovelhas. O pasto dos pastores são as ovelhas. Homens que se dizem pastor deixaram de ser ovelha para virar pastor, virar líder, e agora estão arrebentando com o meio mundo, vão se arrebentar. Aqueles que são amorosos, né, que tem um cuidado com um grupo de pessoas, esses aí o Altíssimo vai tratar de uma forma diferente, porque eles estão fazendo com amor, mesmo não clamando pelo nome de Yahweh e Yahshua. Sabe, alguns deles se tornaram por chamado, mas não conhecem. Só que tem uma coisa que não está me incomodando. Se o Espírito do Eterno é um só, e esse Espírito revela todas as coisas, por que não está revelando o nome dele para essas pessoas? Às vezes nem precisa de internet. Porque tem revelação para livramento de morte, tem revelação para doenças perigosas, né, mortais, tem revelação para um monte de coisa, mas o Altíssimo não revela o nome dele para essas pessoas. Eu não entendo. Se o Espírito é um só, o Ruach Kadosh é um só. Eu não sei que Espírito é esse. Revela tudo para um monte de gente. Revela quem quer matar, quem quer morrer. Revela que porta de emprego que vai ser aberta. Revela a bênção que vai sair. Mas aí não revela o que está acontecendo, a desgraça dentro da própria casa? Não sei. A única certeza que eu tenho é que o ourives está purificando. Louvado seja Yahweh. Oh, aleluia. O Altíssimo ele está purificando, está preparando um povo realmente diferente. E não vai ser essa multidão, esse monte de Aldim que tem espalhado por aí afora. Não, que somos Aldim, que nada. Que nada. Você pode observar as escrituras. O Altíssimo, quando ele escolhe poucas pessoas para fazer a obra, ele chama muitos, escolhe poucos. Tá? O Altíssimo não precisa de multidão para fazer a diferença, ele só precisa de 1 ou 2 no máximo. Então tem muita coisinha que a Escritura vem revelando para a gente e as pessoas não estão entendendo que a revelação está aqui. Ou você muda ou você se arrebenta. Ou você se permite ser transformado ou você vai ficar para trás. Ou você escolhe viver eternamente no futuro ou você escolhe a sepultura, um lugar todo escuro, onde você não tem nada, você não vai conseguir nada, você não alcança nada, vai ser só grito e ranger de dente. Por quê? Porque é o lugar onde você vai querer sair e você não vai poder. Então a oportunidade é agora. Deixa o ourives trabalhar na sua vida, deixa ele purificar você, deixa ele tirar toda a impureza que tem em você. Louvado seja Yahweh Todo-Poderoso. Não permita que as frustrações do seu dia a dia te afastem da presença do Altíssimo. Não permita que a sua situação financeira te afaste da presença do Altíssimo, seja ela boa, muito boa, ruim ou péssima. Não deixa. Não deixa de adorar porque está faltando um arroz, um feijão na despensa não, meu amado. E se tiver muito, adora também. Mas também compartilha com quem não tem. Porque já fizeram isso comigo, louvado seja Yahweh. A gente já fez isso, porque a gente teve a condição de fazer. E o Altíssimo é maravilhoso. Sabe, irmãos? É muito difícil. A coisa mais difícil do mundo é ser servo. Porque servo é só para servir. Servo não tem outra função. A função do servo é fazer tudo aquilo que seu mestre ordena. Tá, irmãos? Pega a visão aí. Então eu, como pedra preciosa, eu vou ser visto por todos. Por isso que o apóstolo Shaul ensina
que Yausha também ensinou, que a gente tem uma nuvem de testemunha nos observando, sabe? A gente é cercado por uma grande nuvem de testemunha, nos observando. Sabe por quê? Não é porque você é bonito, você é alto, você é baixo, ou fala bem, ou tem um cabelo bonito, ou um olho diferenciado, não é nada disso. É porque você é uma pedra preciosa, você tem um valor. E de repente a pessoa, como não entende o seu valor, ela fica te observando, caçando alguma impureza, para saber se essa pedra tem um valor a mais ou um valor a menos segundo os olhos dele, mas aos olhos de Al, nem preço você tem de tão precioso que você é. Quando a Escritura diz que Al é o dono da prata e do ouro, ele não está falando justamente das pedras preciosas que nós conhecemos, ele está falando de você. Ele é o seu dono. Não está escrito? Não sabeis que vós sois templos do Espírito? E se alguém tocar em vós, eu o destruirei? Quem fala é o Altíssimo. Aí não é comigo. A palavra é dele, não é minha. Tá entendendo, varão? Tá entendendo, varô? Você é preciosa demais, você é precioso demais. Você é amado demais, é amada demais. Só o único problema é que eu e você não podemos ficar presos em cofre. Eu e você não podemos ficar presos nas denominações. Porque nós temos que ser vistos por todos. Tá? Um ladrão, quando ele vai roubar uma pedra preciosa, ele não rouba a pedra preciosa porque ela é bonita. Ele rouba a pedra preciosa para vender, para ganhar lá o dinheiro dele, e aquela preciosa vai para outra pessoa que é ganancioso. Quem é o ganancioso que está tentando destruir nós como pedra preciosa, fazendo de tudo para nos roubar do Altíssimo? Não é o inimigo de nossas almas? Tem que aceitar quem você é, varão. Tem que aceitar quem você é, varô. Você é uma pedra preciosa, na qualidade de servo nessa terra, cuja única função é servir. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Pode olhar lá. Eu postei no meu status aí no WhatsApp. Pode olhar lá. E ele morreu por muitos, para todo aquele que viva, não viva mais para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. E aí? Tu é servo, já era. Já foi comprado. Pedra preciosa. Todo bruto, todo arrebentado, mas está sendo tratado, moldado, as impurezas estão sendo tiradas. Pega a visão aí. Entenda aquilo que mais te atrapalha a buscar a presença do Eterno. Aquilo que mais te atrapalha até um diálogo sincero com o Yausha. Aquilo que mais aquilo que mais inibe você de sentir a presença do Ruach Kadosh, aquilo que faz com que você não consiga sentir a presença. Ô irmãos, tem que ser trabalhado. Propósito e oração, para que isso seja tirado, para que você consiga atrair a presença do Ourives para você, para que você consiga atrair a presença do Ruach Kadosh em você, para que você possa verdadeiramente convidar Yausha para estar na sua casa junto com você todos os dias de sua vida, como ele prometeu estar. Só que não depende dele, depende de mim e de você. Porque ele disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Então, tem que falar somente disso. Não é falar de futebol, não é falar de filme, não é falar de novela, e não é falar de revista, não é falar de política, essa desgraça, não é falar dos irmãos da denominação que estão sofrendo aí, não estão entendendo nada e se incomodam, esquece tudo isso. Fala de Yausha. Está no trabalho, tem oportunidade? Prega. Fala. Apresente Yausha, apresente Yau. Está na fila do Bolsa Família? Se bem que agora nem precisa mais que aplicativo. Mas vai lá na Caixa Econômica receber algum probleminha? Vai lá e prega. Qualquer banco, prega. Está na fila do SUS, esperando atendimento? Prega. Não precisa gritar, irmão, não precisa fazer escândalo. É só conversar. Apresentar Yausha é um diálogo maravilhoso.
Você chegar para uma pessoa e falar assim para ela assim, eu falei com ele, licença, meu irmão, tudo bem? Tudo. Rapaz, eu estava ali observando você ali, poxa vida, você é diferente. A pessoa perguntar assim, mas diferente por causa de quê? Porque você é muito amado. Eu sou amado? É. Foi pago um preço por você lá no madeiro. Esse homem que você não conhece, mas segundo a palavra ele já te conhecia, porque ele é a primícia da criação, ele disse que você é dele. Você pode não estar entendendo agora o que eu estou passando para você aqui, mas aquele sangue derramado foi por você, ovelhinha de papai. Aí quando você fala assim, aquela noite que você não conseguia dormir, irmãos, é algo tremendo, porque isso não é revelação, acontece com todo mundo. Todo indivíduo que anda sem alça, mas é dele, não sabe, passa por isso, sente o vazio. Isso não é revelação. Mas já foi assim comigo. Já foi assim com o irmão Francisco. Eu acredito que já foi assim com a irmã Vera. Eu acredito que já foi assim com a minha esposa. Eu não conheço uma pessoa que não fala assim, pô, quando eu estava no mundo, às vezes assim, eu saía, fazia um monte de coisa, mas quando eu chegava para casa era um vazio, uma solidão que eu não sabia por causa de quê. Aí eu voltava para a rua fazer farra de novo, para não ficar sozinho. Cansei de ouvir isso, irmãos. Mas também cansei de dar direção, naquela época denominacional e agora nos caminhos de alça. Irmãos, vamos apresentar. Quem quiser conhecer, ele vai estar ali. Quem não quiser conhecer, a gente bate a poeira da sandália, né, do pé, e parte para outra. Louvado seja Yahweh. Mas enquanto isso, o ourive está trabalhando. Quanto mais tempo você passa pelo fogo na purificação, irmão, mais precioso você é, mais valor você tem para Yahweh. O desejo dele é olhar para você. Oh, aleluia. Oh, que maravilha. Louvado seja Yahweh. Oh, aleluia. O desejo dele, do coração dele, irmãos, é olhar para você e ver a imagem dele refletida em você. Esse é o desejo do Todo-Poderoso. Ele não quer outra coisa para você. Ele quer poder olhar para você e se ver. Por isso que a Bíblia diz, a Escritura ela vai nos apresentar no livro de Yohana, João, e Alcha dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, ao meu Pai, se não for por mim. Olha aí, irmãos. Podemos até considerar que Alcha é o próprio fogo, tratando a gente. E há o ourives separando a impureza. E Alcha purificando, e Al separando a impureza, jogando fora. Perdão, tudo aquilo que não pertence a ele está tirando de você. Não se desvalorize não, meu irmão. E não deixe ninguém colocar preço em você sobre nada. Não se venda. Não se deixe ser consumido como algo sem valor. Porque Yau, oh aleluia, ele te ama demais. Oh aleluia. Por isso que apóstolo Paulo diz que a vontade de Yau é que todo homem seja salvo. É a vontade dele, o desejo dele é que todo homem seja salvo, porque ele criou o homem. Mas o homem escolheu o pecado. Oh, aleluia, o homem escolheu tudo aquilo que o desagrada. Você vai ver um monte de gente, de todas, tanto Yaldim quanto denominacionalista, irmãos. Vão arrotar muita Bíblia, vão arrotar muita coisa, mas o comportamento é pífio. É ingrato. É mascarado. Na frente é uma coisa, por trás é outra. E o Altíssimo, eu acredito que... Eu penso isso, não sei se tem essa condição por ele ser Yahweh, o Todo-Poderoso, Criador de tudo. Mas às vezes eu penso que ele chora. Porque ele está gastando o tempo dele querendo nos purificar, querendo nos santificar, e a gente não está nem aí. Oh, aleluia. Toda hora a gente está dando
desculpa a expressão, um bico na canela de Alcha, tá fazendo igual aqueles caras fizeram com ele. Toda hora a gente está dando uma chibatada nas costas de Alcha, toda hora a gente está dando um murro no rosto santo de Alcha, sabe por quê? Porque a gente só faz a nossa vontade, a gente não faz a vontade dele. A gente tinha que parar com isso, irmãos, ou então o dia do juízo ser antecipado, eu não sei, para acabar com isso logo, porque, irmãos, tem hora que eu penso, eu mesmo, quando eu vejo isso em mim, eu me entristeço, irmão, eu choro, porque eu queria ser melhor e não consigo muitas das vezes. Eu queria ser um marido extraordinário, eu não consigo, eu sou só eu. Às vezes eu queria ser um pai extraordinário, eu não consigo, eu sou só eu, mas eu continuo tentando todo dia. Só que não é fácil. Não é fácil. Mas Ziel falou, através de seu filho, que eu posso conseguir se eu continuar lutando, se eu me esforçar, eu tenho que insistir, persistir, perseverar. Sabe, irmãos? E quando eu paro para me colocar, eu não posso ser como ele, irmãos. Só se eu vencer, que eu serei como Yalcha. Mas quando eu penso eu como um pai, que vejo meu filho fazer alguma coisa que me desagrada, meu coração entristece, eu fico imaginando. Oh, aleluia. Nosso Pai Celestial, irmãos. O que a gente tem para apresentar para esse ser extraordinário? O que você tem para apresentar ao Altíssimo hoje? O que você pode dizer e falar para ele assim, Pai, ó, isso aqui é teu de verdade. Oh, aleluia. Vamos refletir um pouco sobre isso. Porque o ourives quer trabalhar, quer te purificar. O fogo está embaixo do tacho, irmão. Está em volta. A fornalha tá rufando, vou dizer assim. Só não se esqueça que a vontade do Altíssimo ela é boa, perfeita e agradável. E a sua vontade não tem valor. A sua vontade só tem valor se for a vontade dele. Por isso que faz a pergunta. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Quem? Irmãos, é uma pergunta tremenda. Irmão, se fosse hoje, eu não resistiria. Se fosse hoje, eu não suportaria a vinda dele, irmãos. Ainda que eu ouvisse o som da chofar, ainda que eu visse o relâmpago no céu, ainda que eu sentisse a terra vibrar, sabe o que aconteceria comigo se fosse hoje, irmãos? A única coisa que eu faria é perdão, Pai, porque eu não consegui. Eu ia travar, ia chorar demais, porque eu tive toda a oportunidade para melhorar e não aproveitei. Que essa mensagem de hoje possa ficar no seu coração. Aproveita todo momento que você puder. O momento que você puder estar com Yahweh e Yalcha, aproveita, não despreza. Fica firme na rocha inabalável que é Yalcha. Ele é a rocha e nós somos fragmentos dessa rocha. Tá? Nós somos o fragmento dessa igreja. Nós somos o fragmento desse corpo, parte desse corpo. Temos que melhorar a cada dia. Comportamento, palavra, atitudes. Temos que melhorar, temos que se permitir ser transformados no nome de Yahshua Mashiach. Tá bom, meus amados irmãos? Só até aqui foi a mensagem que Yahweh me deu. Que você possa entender quem realmente você é para Ele. E através disso, você comece a mudar de atitude, de comportamento. Tá bom, meus irmãos? Vamos estar orando para estar encerrando no nome de Yahshua. Louvado seja Yahweh. Oh, aleluia. Oh, Yahweh Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que existe. Pai querido, eu te louvo, Pai querido, porque mais uma vez manifestou a tua presença, Pai querido, na minha vida. Obrigado, Pai querido, porque ainda assim, sendo tão pequenininho, Pai querido, tu tem trabalhado de forma extraordinária.
Obrigado, Pai querido, por me incomodar a cada dia para melhorar diante da Tua presença. Obrigado, Pai querido, por trazer, Pai querido, a Tua palavra aos meus lábios, ó Pai querido, e aos meus pensamentos. Obrigado por encher o meu coração somente da Tua palavra e de nada mais. Obrigado, Pai querido. Ah, Pai querido, como é bom estar na Tua presença, como é bom buscar a Tua face, como é bom, Pai querido, independente da situação que a gente esteja vivendo, Pai querido, poder conversar contigo de manhã, na hora do almoço, à noite, à tarde, pela madrugada. Ah, Pai querido, como é bom saber que Tu está disposto a nos ouvir. Oh, aleluia, como é bom saber, Pai querido, que ainda que o inimigo queira fazer, Pai querido, preparar suas armadilhas contra nós, Tu sempre tem enviado o Teu mensageiro para nos livrar. Ah, Pai querido, como é bom saber que Tu tem trabalhado, Pai querido, para nos livrar desse inimigo que quer nos ceifar, Pai querido, dessa morte terrível que anda assolando a terra. Pai querido, muito obrigado, porque ainda tem nos dado um tempo para Te adorar. Obrigado, porque ainda tem nos dado um tempo para Te buscar. Obrigado, Pai querido, por nos dar ainda mais tempo para o conserto, Pai querido, nessa terra. Ah, Pai querido, mas eu também peço que no nome de Alcha Tu visita aqueles, Pai querido, que têm se sentido fraco. Ah, Pai querido, desanimado. Pai querido, revigora o ânimo deles. Pai querido, restabeleça a fé deles, ó Pai, trabalha. Pai querido, para que eles venham buscar, Pai querido, com mais fervor a Tua face. Oh, aleluia, Pai querido, porque a Tua presença, é a Tua presença, Pai querido, que nos basta. A Tua presença, Pai, é o suficiente para que a gente possa continuar firme nessa caminhada. A gente não precisa de nada, a gente não precisa de parede preta, a gente não precisa de multidão, a gente não precisa, Pai querido, de ter coisas extraordinárias. Nós só precisamos da Tua presença. Porque a Tua presença, Pai querido, é fundamental em nossa vida. Sem a Tua presença não temos nada, sem a Tua presença não somos nada, Pai. Sem a Tua presença a gente está morto. Sem a Tua presença, Pai querido, a gente é como carniça, Pai querido, lançada no tempo, que as aves de rapina rodeiam, Pai querido, para que possam comê-la. Ah, Papai, no nome de Alcha, continua nos fortalecendo, Pai querido, para que a gente permaneça vivo. Continua, Pai querido, nos auxiliando para que a gente permaneça de pé. Pai querido, porque somente contigo, Pai, segurando em nossas mãos, Pai querido, nós vamos conseguir chegar longe. Nós vamos conseguir alcançar, Pai querido, o Seu objetivo. Ah, Pai querido, perdoa porque somos desobedientes muitas das vezes. Ah, quando a mensagem do madeiro, Pai querido, ela refere-se à obediência. Pai querido, a gente tem pregado tanto sobre o madeiro, tanto sobre o madeiro, tanto sobre a morte de Alcha, que a gente nem prestou atenção. Que esse sacrifício, Pai, é obediência. Ah, Pai querido, acho que é por isso. Acho que é por isso que a gente sofre tanto nessa terra, Pai, porque a gente é desobediente. A gente não quer, Pai querido, entender que a obediência é fundamental para uma vida plena contigo. Por isso eu te peço perdão. Me perdoa, perdoa a minha casa, Pai. Se quase sempre, Pai querido, somos desobedientes a Ti. Mas não vire o Teu rosto. Não tira a Tua face de nós, Pai. Não desvie o Teu coração da nossa presença. Oh, louvado seja o Todo-Poderoso. Pai querido, que a obediência demonstrada no madeiro seja a referência para a nossa vida como servos e ovelhas Tua. Que nós possamos de agora em diante ser obedientes à Tua palavra, à Tua Shekinah derramada sobre nós pela obediência. Pai querido, que a Tua face resplandeça sobre nós, ó Pai querido, como ourives se vê no ouro refinado e na prata refinada, Pai. Porque, Pai querido, ainda assim sendo falho, cheio de impureza, ainda somos pedra preciosa, Pai, passando pelo Teu refino. Pai, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por sentir a Tua presença no dia de hoje, no nome de Yahshua Mashiach. Esta é a breve oração, Pai, que este humilde servo te faz e já te agradece por tudo que fez e ainda vai fazer. Que assim seja. Oh, louvado seja Yahweh.
Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Irmãos, no próximo sábado, se eu permitir, a partir das 20 horas, né, às 8, estaremos aqui no nome de El Shammashia, tá? Com mais uma live da palavra de Yahweh Todo-Poderoso, para edificação ou exortação, seja mel ou seja fel, mas é a palavra de Yahweh. Shalom, meus irmãos. Até sábado.